Olá, cursistas, colegas do curso de mídias. Nessa última unidade, a gente vai discutir um pouquinho a gestão das mídias na escola. Para que a gente tenha um trabalho produtivo e positivo na sala de aula e que a gente consiga, de forma efetiva, garantir o processo de aprendizagem dos nossos alunos, nós precisamos, num primeiro momento, de disponibilizar o acesso, garantir o acesso e organizar de forma que todos possam usufruir do material, dos meios, das mídias que a escola disponibiliza. Quando a gente pensa na gestão das mídias, tem dois aspectos, dois elementos primordiais para se pensar. A primeira é a gestão administrativa dessas mídias. Quando a gente fala em gestão administrativa das mídias, a gente vai pensar principalmente na organização e disponibilização da informação. Nesse sentido, a gente pode pensar em repositórios que a escola pode disponibilizar para os professores e para os alunos. Esses repositórios podem ser de materiais didáticos, para que os professores tenham aulas, projetos e possam socializar e produzir de forma colaborativa os materiais pedagógicos e os recursos. Esses repositórios podem ser também repositórios para os alunos, que contenham, por exemplo, exercícios, listas de exercícios, sugestões de site, repositórios vinculados ao MEC, ao portal do professor, ao dia a dia educação, né, para que o aluno possa complementar a aprendizagem que ele tem na sala de aula, para que ele possa pesquisar, buscar recursos. Quando eu falo aqui da organização administrativa e da facilitação da administração por meio das mídias, eu também estou pensando em formas de sistematizar e minimizar a burocracia. Por exemplo, no estado do Paraná, nós temos o SeriWeb, que é um software que ajuda a organizar toda a informação, toda a memória escolar dos alunos e que também dá acesso aos pais em casa. Como, por exemplo, a Rede Estadual de Educação do Paraná tem o portal Dia a Dia Educação, que tem a parte para a comunidade, destinada à comunidade, com informações, inclusive o pai consegue acessar o boletim do seu filho. A escola também pode recriar esses ambientes por meio do seu site ou de blogs, disponibilizando informações importantes referentes a datas, data de avaliação, reunião pedagógica. Outra estratégia bem interessante que se pode organizar a partir da secretaria é a organização do conselho de classe, do pré-conselho, que é uma parte importante do processo de avaliação lá da instância colegiada do conselho de classe, que é o pré-conselho digital. Pode-se organizar uma plataforma em que o professor entre, avalie os alunos, faça observações pertinentes, pode ser uma plataforma colaborativa que os professores possam discutir os encaminhamentos pedagógicos e que coloquem os dados para que o pedagogo possa avaliar e dar um feedback à turma, dar um feedback aos pais e um feedback aos professores no que se refere às necessidades pedagógicas que esses professores estão apresentando. Então, essa organização administrativa, ela demanda da formação também dos agentes educacionais e do incentivo da mantenedora em disponibilizar recursos para aquisição de softwares, de máquinas, e também a direção precisa apresentar um projeto de ação, no seu projeto de ação, a intencionalidade de otimizar os recursos digitais lá na administração. Em relação à gestão pedagógica das mídias, que é o nosso espaço de mediação e o nosso foco principal dessa disciplina, a gente tem que pensar em dois pontos. O primeiro é o acesso. O professor precisa ter acesso às mídias, aos suportes que a escola possui. Para isso, ele também precisa ter o domínio técnico. E o domínio técnico está estritamente relacionado à formação do professor. Nesse caso, a formação continuada, que é essa que vocês estão tendo aqui. Então, cabe ao gestor da escola, à equipe pedagógica, detectar as necessidades do professor e possibilitar cursos de formação para que ele entenda a aplicação mais favorável dessas mídias. E aqui a gente tem que pensar, quando pensa em formação, a gente tem que pensar em alguns aspectos relevantes, como, por exemplo, o uso social das mídias nesse contexto da sociedade informacional,
A sociedade da informação, ela traz uma certa facilidade ao acesso à comunicação, mas ao mesmo tempo também ela pode fazer com que a gente se perca um pouco na seleção das mensagens, na seleção dos canais. Então a escola também precisa formar o professor para que ele tenha consciência e a intencionalidade da utilização dos recursos midiáticos na formação do seu aluno. O uso social e a organização didática, né? A didática com as tecnologias, o que a gente já mencionou anteriormente. Mais do que o recurso, a inovação tecnológica se dá, a inovação pedagógica por meio das mídias se dá por meio de uma metodologia, de uma didática intencional. Quando a gente fala em didática para o uso das mídias, não tem como a gente se esquivar da abordagem colaborativa. Trabalhando com as mídias, a gente sempre precisa pensar numa forma menos tradicional, menos conservadora, que faça com que os alunos pensem sobre a mensagem, faça com que os alunos construam as suas mensagens, mas uma abordagem colaborativa, porque as próprias redes sociais que se fazem no ciberespaço, elas inferem isso, elas colocam, elas conotam, elas denotam a todo momento a produção colaborativa. Então, ensinar o nosso aluno a fazer junto é um desafio e é um desafio possível. Inclusive, nessa disciplina, vocês têm uma tarefa de produção colaborativa, que é um wiki, onde vocês irão organizar um projeto pedagógico mostrando as possibilidades de trabalho com as mídias. E aqui eu quero chamar a atenção de novo para a necessidade de se pensar uma didática diferente. E eu sugiro a vocês que a metodologia de projetos possa ser aplicada de forma efetiva quando a gente trabalha com as mídias. A metodologia de projetos, ela implica, num primeiro momento, em se pensar um problema, construir esse problema junto com os alunos, para que eles possam participar de todos os momentos de elaboração e pesquisa. Depois que a gente organizar esse problema, a gente seleciona, partindo desse problema, nós selecionamos as mídias que terão nós selecionaremos as mídias que terão um papel importante no que se refere principalmente à pesquisa. E após selecionar as mídias, o aluno será convidado a pesquisar e a produzir o seu discurso. Então, a gente seleciona as mídias, analisa o conteúdo, faz análise de conteúdo dessas mídias junto com os alunos e faz com que eles produzam, a partir da pesquisa, respostas para essa problemática. Ao produzirem as respostas, necessariamente, eles terão que ressignificar o conteúdo que se propôs a partir dessa situação-problema. Então, quando a gente pensa uma didática específica para trabalhar com as mídias, nós nos remetemos à possibilidade de trabalhar com a metodologia de projetos. A metodologia de projetos aqui, ela está pautada a partir de um conteúdo concreto, a partir da resolução, da proposição de um problema, e esse problema é discutido junto com os alunos, em parceria, em colaboração, e o professor vai, através da seleção de mídias, a seleção de conteúdos, a seleção de recursos, ajudar o aluno a ter instrumentos, e esses instrumentos fundamentados no conhecimento científico, para resolver esses problemas. Então, a partir do momento em que o aluno começa a testar as hipóteses, começa a buscar respostas e começa a tentar construir um arcabouço para resolver essa problemática que se colocou, que pode ser relacionada a um problema matemático, a uma matriz matemática, a um problema de química, de língua portuguesa, ele vai se propor a pesquisar. E essa que é a ideia, que o aluno pesquise, que ele confronte ideias, que ele argumente, que ele contradiga as hipóteses que são colocadas por meio das mensagens veiculadas e construa a sua resposta para a possível solução daquele problema. E ao construir a sua resposta, que ele também socialize isso. Então, aí a gente está trabalhando com os 3 eixos, que é a leitura crítica dos meios, a apropriação do conhecimento, depois a apropriação desse conhecimento, a ressignificação e produção de um conteúdo, e num terceiro momento, a socialização responsável desse conteúdo. Porque a partir do momento que o aluno constrói, que ele organiza
conteúdo, a partir do momento que ele constrói esse argumento, ele vai precisar também entender que a socialização tem que acontecer de forma responsável. Pessoal, então eu agradeço a parceria de vocês nessa disciplina. Mais uma vez me coloco à disposição junto aos tutores para responder às possíveis dúvidas. Espero ter incitado em vocês a curiosidade epistemológica para aprofundar ainda mais os conhecimentos a partir do uso responsável e consciente da mídia, né? Que os projetos pedagógicos possam acontecer de uma forma intencional, consciente e que seja produtivo o curso para todos. Obrigada.